Can we get familiar? I'm feeling ya. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Can we get... Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei algumas dicas e coisas que eu faço quando eu vou apresentar um trabalho na faculdade ou quando eu ia apresentar na escola mesmo, no ensino fundamental e no ensino médio. E eu decidi fazer esse vídeo porque vocês sempre me deixam aqui nos comentários dos meus vídeos que vocês têm problemas com ansiedade, que vocês ficam muito nervosos e tudo mais. E eu quero dizer primeiramente que eu também tenho isso. Até hoje em dia eu ainda tenho muito, mas são coisas que a gente tem que aprender a lidar. E claro que a gente não vai conseguir ficar 100% de uma vez, mas eu acho que isso é uma coisa a se trabalhar. E é por isso que eu separei essas dicas pra vocês, porque eu acho que quando você tem um trabalho muito bom, não vai importar muito se você tá muito nervoso na hora de apresentar, porque o que vai levar em consideração é o seu conhecimento, é a sua prática, a sua didática pra apresentar o trabalho. Então essas dicas vão ajudar vocês em todos os aspectos, na hora de aprender sobre o conteúdo, na hora de fazer um slide, na hora de apresentar e tudo mais. Então é isso, chega de blá 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 e vamos pro vídeo. Bom, gente, a primeira dica, que eu acho que é uma dica que nem só pra seminário, eu não sei, como vocês falam na cidade de vocês? Eu ultimamente, eu não sei porquê, mas eu acho que eu comecei a falar durante o meu ensino médio no Instituto Federal, eu comecei a falar seminário, antes eu falava apresentação mesmo de trabalho. Eu não sei se tem diferença. Me deixem aqui nos comentários, que agora eu fiquei curiosa, de verdade. Hoje em dia eu falo seminário, tá? Então a primeira dica que eu acho que funciona nem só pra seminário, pra apresentação de trabalho, mas pra outras coisas também, que eu acho que é o ponto principal mesmo pra você começar a fazer um trabalho, é você pegar aquele conteúdo e você resumir ele ao máximo da melhor maneira possível, porque como eu sempre falo pra vocês, trabalho geralmente o professor passa pra uma parte de um livro, ou um artigo, um trabalho, sei lá, feito por alguém, e esses trabalhos sempre tem muitas coisas que você pode ir tirando, nem que seja palavras só no meio de um texto todo, e eu tenho certeza que já vai dar uma diferença muito grande, porque por mais que você use técnicas pra memorizar aquele conteúdo e aprender realmente, vai ajudar mais se você tiver menos coisas pra decorar. Obviamente, menos coisas pra decorar, menos coisas pra aprender. A segunda dica que eu dou pra vocês, e antes de falar essa dica, já vou falar uma outra coisa, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês também, que é não deixar o trabalho pra em cima da hora, porque se você deixar pra em cima da hora, você não vai conseguir seguir todos esses passos que eu tô falando aqui pra vocês, porque eu acho que principalmente numa apresentação de trabalho, você tem que ter um conhecimento adquirido, um conhecimento que já tá ali com você, não adianta você tentar decorar uma hora antes, porque o professor vai perceber que você só decorou e não tá entendendo nada daquilo. Mas é isso, vamos lá pra segunda dica. Então, a segunda dica é, depois que você tiver feito todo o resumo lá, é você realmente entender o conteúdo. Eu acho que o primeiro passo não é memorizar o conteúdo, porque memorizar fica muito mais fácil quando você já entendeu. Então eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer depois de ter feito o resumo é você entender sobre o assunto. Então você vai estudar aquilo ali como se fosse uma matéria da sua prova, você vai estudar como se você fosse fazer uma prova mesmo realmente, pra você realmente entender tudo aquilo. Então quando eu falo você vai estudar como se fosse uma prova, é do tipo que você vai ler, você vai reler de novo. Se tem alguma palavra que você não conhece, você vai procurar no Google o significado, vai procurar sinônimos, porque isso também facilita muito, porque se tem uma palavra ali que você não tá entendendo e nem sabe o que é que significa, pelo amor de Deus, não leve esse trabalho pro seminário, porque você pode passar vergonha, porque com certeza se for uma palavra difícil, se o seu professor não for tão gente boa, ele vai te perguntar o que é aquilo, você não vai saber responder. Então isso já é uma outra dica, e eu estou aglobando 50 dicas aqui nesse número 2. Me desculpem, é porque às vezes eu empolgo demais. Mas é isso, então você vai entender, vai procurar significado, vai trocar a palavra, e aí sim você pode seguir pra terceira dica. Então, gente, a terceira dica pode ser um pouco polêmica, porque algumas pessoas são a favor disso, outras pessoas não são a favor disso. Porque eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa mesmo. Eu já tive crises de ansiedade, e por coisa boba, sabe? Às vezes as pessoas acham que eu tô fazendo por bobeira mesmo, mas é uma coisa que eu não consigo controlar. E eu sei que deve ter muita gente que também passa por isso. Então uma coisa que eu coloquei assim na minha vida acadêmica, é memorizar as coisas. Claro, repetindo o que eu falei aqui anteriormente pra vocês, primeiro eu entendo sobre o assunto pra depois memorizar, e eu acho isso muito mais fácil. Pra mim a memorização funciona bastante, pode ser que tenha pessoas que não se dão bem com isso, mas aí fica a critério de vocês. Eu tô passando aqui pra vocês o que eu realmente faço. E eu memorizo, gente, de cara
cabo a rabo. Eu não consigo apresentar um trabalho sem decorar todas as palavras que eu quero decorar. É óbvio que depois que eu fizer o meu resumo lá no começo, eu faço um outro resumo pra ficar bem resumido mesmo, pra não ter que decorar 50 páginas, e aí eu vou memorizar. Eu acho que pra memorizar, cada pessoa tem um jeito diferente, uma prática diferente, uma técnica diferente pra poder gravar. Eu particularmente uso duas. A primeira coisa que eu faço pra memorizar é ficar lendo o texto em voz alta. Então eu leio todo o texto em voz alta, às vezes eu vou separando por parágrafo, se o parágrafo for muito grande. Eu leio todo o parágrafo e vou lendo várias e várias vezes. E aí depois eu tento reproduzir aquele parágrafo. Pode ser que uma ou outra palavra eu fale diferente, isso é sinal de que eu aprendi e não só memorizei. Então eu vou falando assim até eu saber falar do início até o fim do parágrafo, e aí eu passo pro segundo parágrafo. E uma coisa também que eu acho que ajuda a memorizar é que quando eu vou pro segundo parágrafo pra gravar, primeiro eu falo o primeiro e aí vou pro segundo. Eu não faço um, depois eu faço o outro, não. Se eu comecei lá e vou pro segundo, eu vou falar o primeiro e depois vou pro segundo. Quando eu for pro terceiro, eu vou falar o primeiro, o segundo e aí o terceiro. E a segunda dica que eu usava mais no meu ensino médio, hoje em dia eu não uso tanto, que é falar mesmo, né, ler lá o meu texto na íntegra, gravando no telefone. Eu fazia isso muito no ensino médio, porque eu saía, hoje em dia também eu fico muito tempo na van, mas no ensino médio eu usava porque eu ficava cerca de meia hora dentro da van, e eu ficava por meia hora escutando o áudio repetidas vezes, o áudio lá que eu tinha gravado no meu trabalho. Isso também me ajudava a memorizar bastante, porque querendo ou não, eu tava ali falando na minha cabeça, eu falando pra mim mesma, e aí eu fui decorando também. É uma coisa que funciona comigo, não sei se vai funcionar com vocês, mas eu espero que uma dessas duas coisas funcione. E eu acho que é isso, gente, em questão de aprender, de memorizar, essas são as minhas dicas. E agora passando pra uma outra coisa que a maioria de vocês deve usar, eu acho que quase todas as escolas agora usam isso. Eu não usava na pública, não usava tanto, não era tão acessível, mas depois que eu fui pro Instituto Federal, depois que eu fui pra faculdade, eu uso praticamente em todos os seminários, que são os slides. E eu sei que muita gente tem dificuldade com os slides, não sabe como fazer. Vou dar algumas dicas pra vocês sobre como criar um slide. Bom, gente, pode ser que vocês tenham uma outra percepção de slide, mas isso foi o que eu aprendi desde que eu me entendo por gente, todos os professores seguiam isso. O slide é uma coisa pra te fazer lembrar sobre o que você tem que falar. Uma coisa que eu acho muito errada e muito feia também, eu vou confessar que eu acho feia também, que é você fazer um slide com texto. Isso mata qualquer professor. Eu falo por conta própria, porque eu já fiz isso lá no começo lá do meu ensino fundamental, e professor nenhum gosta de slide com muito texto. Então o slide é o quê? Você separar palavras-chave, frases pequenas que vão te fazer lembrar do conteúdo que você tem que apresentar ali. Então nunca usem texto nos slides, usem só algumas coisas. Se tiver uma coisa assim muito importante, se for uma frase de um autor, um textinho de um autor, que é uma coisa muito importante que você não conseguiu gravar, eu acho interessante colocar no slide, mas é uma coisa ou outra, não é todas as páginas de um slide cheio de texto, porque realmente nenhum professor gosta disso. Uma outra coisa sobre os slides é que eu acho muito legal usar recursos gráficos mesmo na sua apresentação. Então é utilizar fotos, alguns vídeos pequenos. Eu não uso tantos vídeos, porque geralmente os vídeos não dão muito certo com as minhas apresentações, então eu prefiro usar mais imagens, ilustrações, fotografias e essas coisas do tipo. E eu acho que fica bastante legal, porque não fica aquela coisa tão repetitiva, só com palavras, com textos e tal. Claro que sejam totalmente de acordo com o seu tema lá do seu seminário. Uma outra coisa, gente, que é sobre slide, não só sobre slide, mas sobre apresentação de trabalho, é uma dica que eu dou assim no fundo do meu coração. Primeira coisa, não deixar pra fazer de última hora. E segunda coisa, não ler durante a apresentação. Acho que a pior coisa do mundo pra um professor e pra quem tá assistindo também a sua apresentação é você ler. Gente, isso me mata de um tanto, mas de um tanto. Eu tinha tanta raiva quando eu tava lá na escola ainda, e eu ia apresentar e tinha gente do meu grupo que ficava lendo. Ai, sério, de verdade. É porque às vezes eu me preparava, eu acho, né, pelo menos eu me preparava muito bem. Nem sempre, claro, nem sempre, vamos ser sinceros. Mas geralmente eu sempre me preparava, e aí chegava lá na hora e tinha uma pessoa que simplesmente imprimiu uma página do Word, uma folha lá, 4, e lê na hora da apresentação. Isso é muito chato também, você vai perder ponto por conta disso, eu tenho certeza absoluta, porque a apresentação é pra você apresentar, não é
é pra você ler. Se fosse pra ler, você pegava aquela folha, imprimia pra todo mundo e entregava. E pronto, as pessoas já iam saber também o que você ia falar, porque já tava lá na folha. Então eu precisei colocar isso aqui, porque eu preciso falar isso pra vocês. Muitos de vocês já sabem disso, mas eu também sei que tem muita gente que faz isso ainda, gente que faz até na faculdade. E pelo amor de Deus, não façam isso, sério. Ler na apresentação é muito feio. E por fim, sobre o slide, uma última coisa que eu acho que é muito importante é que você não embeleze tanto a sua apresentação. Às vezes as pessoas se empolgam demais. Eu sei que tem vários modelos lá do PowerPoint pra você fazer seu slide, só que tem alguns que são muito exagerados. Vamos supor, um terço da parte de cima do slide é roxo e um terço da parte de baixo é roxa também. Aí fica só um pedacinho assim pra você escrever. Então eu não acho legal colocar um layout assim muito pesado, muito cheio de cores, sabe? Eu acho que é interessante vocês optarem por uma coisa mais básica. Óbvio que você pode usar aqueles que já vem prontos lá, mas às vezes dá uma mudada na cor, uma diminuída nas coisas, acho que fica mais legal. O slide mais básico eu acho que é mais interessante, principalmente quando você vai usar fotos e tal. E uma outra coisa que eu já vou englobar aqui, que eu acho interessante vocês ficarem muito de olho nas ferramentas lá do PowerPoint. Às vezes você coloca um layout, né, um design lá pronto do PowerPoint, e o seu texto geralmente fica um pouco pra... Geralmente tem uma imagem assim do design mesmo roxo, e o seu texto fica por cima, às vezes não dá pra ler, ou alguma foto que fica por cima do texto. Então eu acho legal vocês sempre ficarem de olho nisso pra não ficar um slide muito feio, sabe? Muito parecendo que você só jogou as coisas lá, só jogou as palavras e pronto, ficou pronto já levou pra apresentar na aula. Uma última dica que eu vou dar pra vocês, que, gente, eu tô falando demais, de verdade, mas a última dica mesmo é você sempre salvar a sua apresentação em PDF, porque às vezes quando você configura, quando você trabalha no PowerPoint num computador, ele fica perfeitinho lá. Quando você vai abrir em outro computador, que tem uma outra versão do PowerPoint, ele fica todo desconfigurado. Então se você salvar em PDF, quando você for abrir em outro computador, vai estar do mesmo jeito do seu computador, não vai ter erro nisso. E eu aprendi isso na prática mesmo, porque já aconteceu do meu slide ficar todo desconfigurado. Tava tão desconfigurado que nem dava pra usar direito, então eu aprendi na raça mesmo, e hoje em dia eu só salvo em PDF. E é isso. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e tá me vendo pela primeira vez, já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, porque é só assim que o YouTube vai notificar você quando eu postar vídeo novo. E se o YouTube não te notificar, vocês já sabem que o nosso encontro é marcado aqui todas as terças e sextas às 18 horas, 6 horas da tarde. Então se o YouTube não te notificar, você pode vir aqui que vai ter vídeo novo com certeza. E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, me acompanha lá. Em todas elas é @bigabigoncalves, e eu sempre tô com vocês lá pelo Instagram. Então eu sempre tô postando fotinhas novas, postando stories, conversando com vocês, papeando pelo direct. Então se você quer ficar mais próximo de mim, me segue lá no Instagram, que é a rede social que eu tô em tempo real. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!